Irmãos e irmãs, existe uma pergunta que atravessa os séculos e continua ecoando no coração de cada ser humano. O que você fez com o Filho de Deus? Essa não é apenas uma questão teológica, é a questão que divide a eternidade. Jesus não veio ao mundo para nos oferecer uma religião, rituais ou tradições. Ele veio para oferecer vida, vida abundante, vida eterna, vida verdadeira. Quando pensamos nessa pergunta, o coração precisa reconhecer que tudo começa no relacionamento. Muitas pessoas confundem saber sobre Jesus com conhecer Jesus. Saber sobre ele é decorar versículos, participar de cultos, até servir em ministérios. Mas conhecer Jesus é abrir a porta do coração e deixar que ele seja Senhor da nossa história. É como a diferença entre olhar uma fotografia e viver ao lado da pessoa amada. A foto mostra, mas não substitui a presença real. João 3,18 declara: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse versículo nos lembra que não existe neutralidade. Ou recebemos Jesus como Salvador, ou escolhemos viver distantes dele. É como estar em um barco em meio ao oceano. Não agarrar a mão estendida do resgatador é escolher se afogar. No dia do juízo, não será suficiente dizer: Senhor, fui uma boa pessoa, porque as boas obras, por mais nobres que sejam, não apagam a mancha do pecado. Também não será suficiente dizer: Senhor, eu estava sempre na igreja, se o coração nunca se rendeu ao amor da cruz. O que realmente importará é poder dizer: Senhor, eu te recebi, eu entendi que teu sangue foi derramado por mim. Eu me rendi ao teu amor. Essa entrega não é um peso, é libertação. É como soltar as correntes da culpa, da vergonha e do medo e experimentar a leveza da graça. O Filho de Deus não veio para nos condenar, mas para nos salvar. E essa pergunta, o que você fez com ele? Não é para nos assustar, mas para nos levar à decisão mais importante da vida. Irmãos e irmãs, Jesus nos surpreende com a segunda pergunta que ecoará no dia do juízo: como você tratou os meus pequeninos? Essa questão não fala apenas de atitudes sociais ou de gestos de caridade. Vai muito além. Jesus está falando de como o amor que recebemos dele se traduziu em cuidado com aqueles que, aos olhos do mundo, são os mais frágeis e invisíveis. Em Mateus 25:40, o Senhor declara: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Essa palavra nos mostra que em cada olhar triste, em cada mão estendida, em cada vida marginalizada, está o próprio Cristo nos pedindo atenção. Amar os pequeninos é, na prática, amar o próprio Senhor. Quem são os pequeninos? São os órfãos que crescem sem o abraço de um pai ou o colo de uma mãe. São as viúvas que enfrentam noites solitárias, segurando lágrimas escondidas. São os estrangeiros que chegam a uma terra estranha e enfrentam olhares de desconfiança em vez de braços de acolhimento. São os prisioneiros, não apenas os que estão atrás das grades de ferro, mas também aqueles aprisionados pelas drogas, pela depressão, pelos vícios e pelo desespero. São os doentes que lutam em hospitais, muitas vezes esquecidos, implorando por um pouco de presença. São os famintos, não apenas de pão, mas famintos de afeto, de escuta, de atenção. Percebam a profundidade disso. Cada gesto simples, um copo d'água, um prato de comida, um abraço apertado, uma visita sincera, tem valor eterno. Aos olhos humanos pode parecer pequeno, mas aos olhos de Deus é grandioso. No reino do Senhor, a grandeza não se mede pelo tamanho do ato, mas pela intensidade do amor que o acompanha. O perigo é cairmos na armadilha da indiferença. Vivemos em uma sociedade acelerada, onde muitos estão ocupados demais para notar quem sofre ao lado. Passamos por pessoas abaladas emocionalmente como se fossem invisíveis. Porém, Jesus nos alerta. Cada vez que ignoramos um necessitado, é como se estivéssemos virando o rosto para ele mesmo.
Essa verdade confronta porque revela que nossa espiritualidade não se mede apenas por orações ou cânticos, mas pelo quanto conseguimos amar de forma prática. E mais, Jesus não está interessado em ações movidas pelo ego. Não se trata de doar para ser visto, de servir para ser aplaudido ou de ajudar para aparecer em redes sociais. Ele olha o coração. O Senhor vê quando damos para sermos reconhecidos e vê também quando fazemos no secreto, por amor. Em Mateus 6, 3, 4, ele nos ensina: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Tratar bem os pequeninos é um reflexo direto da transformação que Cristo realizou em nós. Quem foi amado pelo Senhor passa a amar os outros. Quem foi perdoado passa a estender perdão. Quem foi acolhido passa a acolher. Não é uma obrigação fria, é um transbordar natural de um coração que já experimentou a graça. Por isso, no dia do juízo, essa pergunta revelará muito mais do que obras, revelará o coração. Como tratamos os que nada podiam nos oferecer em troca? Será que fomos seletivos em amar, escolhendo apenas os que podiam retribuir? Ou será que reconhecemos em cada pequenino o rosto do próprio Cristo? Amar os pequeninos é, em última instância, viver o Evangelho na prática. É transformar fé em ação, oração em cuidado, espiritualidade em compaixão. E quando vivemos assim, nossas mãos se tornam as mãos de Jesus estendidas ao mundo, nosso abraço se torna o abraço do Pai, e nossa voz ecoa como consolo do Espírito Santo para os que sofrem. Irmãos e irmãs, chegamos à terceira pergunta, que ressoará diante do trono de Cristo. Onde estão os frutos da sua vida? Essa questão é poderosa, porque não se trata apenas do que dizemos crer, mas do que demonstramos viver. Jesus, em João 15, se apresenta como a videira verdadeira e afirma que nós somos os ramos. Isso significa que a conexão com Ele é o que determina se haverá frutos ou apenas folhas de aparência religiosa. Imaginem uma árvore frondosa à beira do caminho. Suas folhas verdes parecem promissoras, mas ao se aproximar não há fruto algum. Assim são muitos cristãos que têm linguagem evangélica, presença constante nos cultos, até ministérios cheios de movimento. Mas, quando o Senhor olha de perto, encontra apenas folhas. Foi isso que aconteceu com a figueira que Jesus amaldiçoou. De longe parecia viva, mas de perto estava estéril. Essa imagem é um alerta. Não basta parecer, é preciso ser. Mas o que são os frutos que Jesus espera encontrar? A palavra responde em Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São marcas internas, transformações do caráter, evidências de que o Espírito Santo habita em nós. Não se trata de dons que impressionam multidões, mas de virtudes que refletem o caráter de Cristo. É possível pregar bem, cantar bonito, realizar obras grandiosas e ainda assim não carregar esses frutos. Além disso, há os frutos do evangelismo. Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Um fruto da nossa vida deve ser ver outras pessoas chegando ao conhecimento da verdade por meio do nosso testemunho. Isso não significa que todos precisam ser pregadores em púlpitos, mas que todos somos pregadores com a própria vida. Nossos vizinhos, colegas de trabalho, familiares, todos estão lendo em nós um evangelho vivo. A pergunta é, o que eles têm lido? Outro fruto essencial é o do discipulado. Em Mateus 28:19, Jesus ordena, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O fruto não é apenas converter, mas caminhar junto, ensinar, formar caráter em Cristo. Quantos você ajudou a crescer espiritualmente? Quantos aprenderam a andar com Jesus porque você decidiu caminhar ao lado deles? E não podemos esquecer os frutos da santidade. Em 1 Pedro 1:16 está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Santidade não é perfeição inalcançável, mas separação.
É viver de forma diferente do mundo, escolhendo a obediência mesmo quando ninguém está olhando. É fruto de uma vida rendida, que escolhe agradar a Deus mais do que satisfazer a si mesma. Também há os frutos da fidelidade. Jesus contou na parábola dos talentos que o Senhor dirá: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus 25:23. O fruto da fidelidade se manifesta quando cuidamos com zelo do que Deus nos confiou, nossos dons, nosso tempo, nossas oportunidades. Não se trata de quantidade, mas de constância. No dia do juízo, muitos apresentarão obras impressionantes. Senhor, expulsamos demônios em teu nome, profetizamos, fizemos milagres. Mas Jesus responderá: nunca vos conheci. Mateus 7:23. Por quê? Porque o que faltava eram frutos verdadeiros. Obras sem transformação de caráter são apenas folhas ao vento. Meus amados, os frutos não são produzidos pela força da nossa carne. Eles são o resultado natural de quem permanece em Cristo. É como a seiva que flui da videira para os ramos. Quando estamos conectados a Ele, os frutos surgem. Quando nos desconectamos, murchamos. Não se trata de esforço humano isolado, mas de entrega para que o Espírito Santo trabalhe em nós e através de nós. A grande pergunta é: se hoje o Senhor olhasse para a árvore da sua vida, o que ele veria? Folhas bonitas de aparência? Ou frutos que alimentam e glorificam a Deus? Ainda há tempo. Enquanto o coração bate, a estação dos frutos não terminou. O agricultor celestial continua disposto a regar, podar e renovar para que haja colheita abundante. Irmãos e irmãs, quando falamos sobre os frutos que apresentaremos diante do Senhor, não podemos deixar de mergulhar em duas dimensões fundamentais: o discipulado e a santidade. Esses dois pilares caminham juntos e revelam se realmente estamos vivendo uma fé que transforma ou apenas carregando um título religioso vazio. Jesus não nos chamou para sermos admiradores de sua obra, mas discípulos comprometidos com seu ensino. Em Mateus 28, 19 e 20, ele deixou clara a grande comissão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ser discípulo não é apenas acreditar em Jesus, é seguir seus passos, aprender com ele e depois ensinar outros a viverem da mesma forma. O discipulado é como uma tocha acesa. Não foi feita para ser guardada, mas para acender outras tochas. Se a chama da fé chegou até nós, é porque alguém se dispôs a discipular, a caminhar junto, a ensinar pacientemente. O Senhor nos perguntará: quantas vidas você iluminou com a luz que recebeu? Quantos aprenderam a orar porque você orou junto com eles? Quantos descobriram as Escrituras porque você explicou? Quantos foram fortalecidos porque você escolheu estar presente? Mas junto ao discipulado existe outro chamado: a santidade. Pedro nos lembra em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. Santidade não é viver enclausurado, longe das pessoas, mas sim viver separado do pecado, ainda que cercado por ele. É como o lírio que nasce no pântano. Cresce em meio à lama, mas permanece branco e puro, sem se contaminar. Essa é a vida que agrada ao Senhor. Santidade é dizer não a práticas que o mundo normaliza, é ter coragem de nadar contra a corrente da cultura, é manter o coração limpo quando tudo ao redor parece sujo. Não significa perfeição, mas significa compromisso. O santo cai, mas se levanta. O santo falha, mas se arrepende. O santo erra, mas continua buscando agradar ao Senhor, confiando na graça e na transformação do Espírito Santo. Discipulado e santidade andam juntos porque é impossível formar discípulos de Jesus sem apontar para uma vida separada para Ele. De que adianta ensinar com palavras se a prática não acompanha? O maior sermão que alguém pode ouvir não sai da boca, mas da vida. As pessoas olham para a forma como tratamos a família, como administramos nossos negócios, como reagimos às adversidades, e ali encontram ou não a marca da santidade. No dia do juízo,
o Senhor poderá perguntar: quantos você ajudou a andar comigo? E também, como você andou comigo? Não há discipulado sem exemplo, não há exemplo sem santidade. Somos cartas vivas, lidas por todos. Nossos filhos, amigos, colegas de trabalho e até estranhos percebem se o que falamos está alinhado com o que vivemos. A santidade também se manifesta nos pequenos detalhes, na honestidade em negócios simples, no respeito às autoridades, na bondade diante de quem não pode retribuir. E aqui está o segredo. Não buscamos a santidade para ganhar pontos com Deus, mas porque já fomos alcançados pela graça. Ela é a resposta de um coração que entende a grandeza da salvação e deseja viver de forma que glorifique o Salvador. Assim como a árvore saudável produz frutos de forma natural, o discípulo verdadeiro que vive em santidade gera frutos que permanecem. Ele não precisa se esforçar para parecer espiritual, porque sua vida é testemunho vivo da presença de Cristo. É esse tipo de vida que o Senhor espera encontrar. Uma vida que discipula com amor e que reflete a santidade de Deus em cada detalhe. Irmãos e irmãs, chegamos a mais uma dimensão que o Senhor certamente trará à memória no dia do juízo: a fidelidade. Jesus mesmo nos ensinou isso na parábola dos talentos, em Mateus 25:23, quando o Senhor da casa disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa declaração resume o coração de Deus. Ele não está à procura de servos perfeitos, mas de servos fiéis. Fidelidade é a arte de cuidar bem do que nos foi confiado. E perceba, todos receberam algo. Uns receberam mais, outros menos, mas ninguém foi deixado de mãos vazias. Talentos, dons espirituais, oportunidades, tempo, recursos, tudo isso é uma espécie de investimento do céu em nossas vidas. O que fizemos com esse depósito eterno? Essa é a pergunta que Jesus nos fará. Muitos se enganam pensando que fidelidade está ligada apenas a grandes feitos. Na verdade, ela se revela no simples, no cotidiano. É ser fiel ao ensinar uma criança na escola bíblica, mesmo que ninguém aplauda. É ser fiel ao visitar um enfermo, mesmo que ninguém saiba. É ser fiel ao orar de madrugada, mesmo quando a carne pede descanso. É ser fiel ao administrar bem o pouco dinheiro que se tem, reconhecendo que cada centavo é provisão do Senhor. Deus não exige que todos façam o mesmo, mas que cada um seja fiel ao que recebeu. Se o Senhor te deu a capacidade de cantar, cante para Ele. Se te deu habilidade para ensinar, ensine com dedicação. Se te deu recursos financeiros, use-os para abençoar. Se te deu tempo, invista em vidas. Não enterre o talento na terra do comodismo, como fez o servo infiel. O pior não é não ter muito, mas é desperdiçar o pouco que se tem. A fidelidade também se mede no secreto. Quando ninguém está olhando, continuamos obedientes. Quando não há reconhecimento humano, continuamos servindo com o mesmo zelo. Esse é o verdadeiro termômetro da fidelidade. Servir para agradar ao Senhor e não para conquistar aplausos. Outro aspecto importante é entender que fidelidade não é apenas conservar o que temos, mas multiplicar. O servo fiel da parábola não apenas guardou o talento, ele o fez crescer. Ser fiel é desenvolver, expandir, colocar em movimento. O Evangelho não nos foi entregue para ficar guardado em gavetas de lembrança, mas para ser compartilhado, para frutificar. E aqui está algo profundo. A fidelidade revela a quem realmente pertencemos. Jesus disse em Lucas 16, 10, 11, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Ou seja, a forma como lidamos com as pequenas coisas define se estamos prontos para responsabilidades maiores no reino de Deus. No dia do juízo, o Senhor poderá perguntar: o que você fez com os dons que eu te dei? Como você administrou o tempo que coloquei em suas mãos? Você usou suas oportunidades para minha glória ou apenas para construir seu próprio império?
Essas perguntas não têm como ser respondidas com desculpas, porque a fidelidade ou a infidelidade ficam gravadas nas escolhas de cada dia. A fidelidade é também uma questão de amor. Ninguém permanece fiel a quem não ama. É o amor por Jesus que nos sustenta quando o cansaço bate, quando as tentações surgem, quando a vontade de desistir grita. É por amor que seguimos firmes, sabendo que no final o Senhor mesmo nos receberá com aquele sorriso eterno e com as palavras que todo cristão fiel anseia ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Irmãos e irmãs, depois de caminharmos por estas reflexões, chegamos ao ponto mais profundo, o encontro com Jesus no grande dia. Imagine por um instante esse momento. Não haverá plateia, não haverá máscaras, não haverá desculpas, só você e Ele, o olhar que tudo conhece, que tudo vê, que tudo sondou ao longo da sua história, o olhar que já te viu chorar sozinho no quarto, o olhar que viu suas lutas secretas, suas quedas e seus recomeços, o olhar que nunca desviou de você, mesmo quando você desviou dele. Esse encontro não será uma entrevista, mas uma revelação. Cada escolha, cada palavra, cada silêncio, cada oportunidade usada ou desperdiçada virá à tona. E não será para nos envergonhar, mas para mostrar se realmente vivemos como quem ama a Cristo. O juízo não é apenas tribunal de condenação. Para os que estão em Cristo, é também tribunal de recompensas, lugar onde os fiéis ouvirão as palavras mais desejadas. Muito bem, servo bom e fiel. Agora pense, qual será a sua resposta diante dele? Você mostrará apenas folhas de aparência ou frutos de transformação? Você apresentará desculpas ou entregará uma vida rendida? Jesus não pedirá perfeição, mas fidelidade. Ele não exigirá grandes feitos, mas amor verdadeiro. O que ele busca são corações que viveram para a sua glória. E aqui está a boa notícia que renova nossa esperança. Ainda há tempo. Enquanto o coração bate, enquanto há fôlego em nossos pulmões, a porta da graça continua aberta. O sangue derramado na cruz continua gritando mais alto do que qualquer pecado. O amor do Senhor continua disposto a nos levantar, a nos restaurar, a nos usar. Não importa quão longe alguém tenha ido, sempre existe um caminho de volta para os braços de Jesus. Hoje é o tempo de ajustar a rota. Hoje é o tempo de arrancar máscaras, de deixar a religiosidade de lado, de se render ao Mestre com sinceridade. O amanhã não nos pertence, mas o hoje é presente de Deus para mudar a eternidade. O Senhor não rejeita quem vem a Ele com coração quebrantado. Ele não despreza lágrimas sinceras. Ele não fecha os ouvidos ao clamor de quem deseja recomeçar. Então, permita-se ser confrontado, permita-se ser moldado, permita-se ser reavivado. Se até aqui você enterrou talentos, viva agora para multiplicá-los. Se até aqui você só tinha folhas, busque frutos que glorifiquem ao Pai. Se até aqui você caminhou distante, volte-se para perto dele. Cristo não está com os braços cruzados, mas estendidos, pronto para segurar a sua mão. Lembre-se, um dia tudo o que conhecemos vai passar. Casas, títulos, conquistas, status, tudo ficará para trás. Mas o que tiver sido feito para o Senhor permanecerá para sempre. O que tiver sido regado com amor, feito com fé, sustentado pela graça, será lembrado diante do trono eterno. Esse é o verdadeiro legado. Viver de tal forma que quando a história se fechar, Jesus seja glorificado através da nossa vida. Portanto, não se conforme com uma fé superficial. Não aceite ser cristão apenas de nome. Viva de modo que Cristo seja visto em você. Ame como Ele amou. Sirva como Ele serviu, pregue com a vida aquilo que Ele pregou com a cruz, porque no fim tudo se resume a uma coisa: ouvir da boca do Salvador: você é meu, você foi fiel, você me amou. Esse é o destino mais glorioso de todos: entrar no gozo do Senhor, contemplar o rosto daquele que nos amou até o fim e permanecer com Ele por toda a eternidade. Que essa esperança inflame seu coração hoje e todos os dias da sua vida.
Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Se este conteúdo agregou algum valor para a sua vida e você deseja explorar mais sobre como viver sua melhor versão ao lado de Deus, não deixe de clicar no botão de inscrever-se. Seu apoio é essencial para continuarmos a trazer mensagens que inspiram e transformam vidas. Queremos ouvir de você. Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. Cada palavra sua é valiosa e contribui para a nossa comunidade. E que o Senhor derrame suas bênçãos sobre todas as áreas da sua vida. Não permita que portas se abram para o inimigo. Em vez disso, abra seu coração para Deus e veja como Ele pode lutar ao seu favor. Pratique o que você aprendeu hoje. Reserve um tempo em seu dia, todos os dias, para se ajoelhar e orar. Não deixe que as distrações do mundo roubem esse momento precioso entre você e Deus. Busque a Deus com todo o seu coração e você verá a diferença que Ele pode fazer em sua vida. Que Deus abençoe abundantemente sua jornada de fé e transformação. Até o próximo vídeo.